Opa, fala pessoal, tudo bem? Com certeza o dólar digital ele veio para ficar. Eu fiz um vídeo aqui outro dia, vou até compartilhar minha tela. Era exatamente esse daqui e veja, tivemos muitos comentários, então eu vou utilizar esse vídeo aqui para responder algum deles, né? Inclusive já vou colocar até o primeiro aqui na tela, que o nosso amigo o Paulo, ele agradeceu pela dica, vai utilizá-la e por curiosidade, se esse lugar que eu gravei esse último vídeo era o Atomium, lá na Bélgica. Então sim, você acertou em cheio, viu, Paulo? Eu estou fazendo uma viagem aqui pela Europa, nesse momento eu estou gravando na França, e justamente eu estou utilizando o dólar digital nessa viagem. Dá para a gente utilizar no Brasil também, e eu acho que é realmente algo revolucionário, né? Inclusive vou colocar aqui algumas notícias na tela, porque veja, o uso do dólar digital cresceu muito no Brasil. Só no mês de junho foi negociado mais de 9 bilhões de reais. Não é só isso, veja essa outra questão aqui, ó, a compra da criptodólar, ou seja, esse dólar digital que está fora do alcance do IOF, esse é um dos grandes benefícios, está crescendo muito. Olha que legal, ó. 35% das compras no Brasil no primeiro semestre de 2025 já foram utilizadas com essas stablecoins, né, que eu costumo chamar de dólar digital, porque é muito mais simples. Essa outra notícia aqui também é bastante interessante, olha só. A USDC é a preferência de um em cada 4 novos investidores pelo Nubank. Inclusive, essa é uma das perguntas que chegou aqui. Vou colocar na tela também. Foi a Inês que perguntou: vale a pena investir em USDC pelo Nubank? Bom, Inês, na minha opinião, não é o ideal fazer pelo Nubank. Por quê? Porque o Nubank não é especialista em cripto, né? Ele é uma instituição financeira muito forte, que é muito fácil de usar, muitos brasileiros conhecem, mas quando a gente fala de cripto especificamente, é melhor a gente ir para uma exchange, né? Que exchange é justamente essa corretora de criptomoedas mais especializada. Inclusive, eu recomendo começar pela Coinbase, porque ela é a maior exchange dos Estados Unidos, ela é muito confiável, tá? Ela preza muito pela segurança e o tamanho é muito relevante. E, inclusive, para quem pensa em um SDC, né, essa ideia do dólar digital, a Coinbase tem muitos benefícios, porque ela tem uma parceria com a Circle, né, que é justamente a empresa que emite essas stablecoins. Por exemplo, você ganha 10% ao ano automaticamente, né, ali de rendimento, né, de recompensa, só por manter as suas USDCs em carteira. Ou seja, se você comprar uma USDC, que equivale a $1, né, essa é a grande graça de uma stablecoin, do dólar digital. Você comprou uma USDC, é como se você estivesse comprando $1. Se você fizer isso através da Coinbase, além do câmbio, ou seja, a flutuação do dólar contra o real, né, isso já pensando em investimentos, além disso você ganha mais 10% ao ano dessa recompensa. E outra coisa, as taxas na Coinbase são baixíssimas. Por exemplo, se você comprar a partir de R$ 50, você não paga taxa, né? Nem taxa, nem spread. Então isso facilita muito, tá? Deixo aqui a minha recomendação, então. Inclusive, já vou colocar aqui na tela também o comentário que algumas pessoas colocaram, ó. Por exemplo, Dr. Adolfo disse o seguinte: vou deixar aqui minha experiência. Eu abri a conta na Coinbase, comprei o SDC, ganhei R$ 50 em Bitcoin e depois mais R$ 350, esse eu não sei por quê. Qual que é a questão aqui, pessoal? A Coinbase ela está com uma promoção muito legal nesse momento. Então, vamos lá. Tem o dólar digital que você ganha essa recompensa de 10% ao ano utilizando, tá? Isso para qualquer cliente. Mas para novos clientes, eles têm uma promoção agora que está muito boa também, que é o seguinte: se você fizer uma compra de R$ 1.000 em criptomoedas, por exemplo, a USDC, se você fizer essa compra inicial, então abrir conta pelo link que está na descrição, você comprou R$ 1.000, você ganha R$ 50 de bônus em Bitcoin. Só que se você negociar dentro da primeira semana R$ 10.000, você ganha esse outro bônus de R$ 300. Entende? Então, assim, as promoções acumuladas dentro da Coinbase são muito interessantes, porque é uma empresa especialista nisso, tá? Mais um comentário aqui que eu deixo na tela, ó, ele colocou aqui, ó, eu coloquei R$ 10.000 e ganhei 300, tá? É justamente assim que funciona. O Luiz Gustavo também colocou, ó, Ricardo, abri a conta, fiz a transferência, por enquanto tudo certo, obrigado pela dica e pelo vídeo. Seria interessante fazer vídeos de como usar o aplicativo para realizar pagamentos, principalmente no exterior. Então, galera, esse é o ponto. Qual é a grande utilidade
do dólar digital, da USDC, por exemplo? São duas, né? Primeiro, investimento. Segundo, a utilização no dia a dia. Isso pode ser no Brasil ou principalmente em viagens, porque quando a gente usa em viagem, fica mais barato. Por exemplo, aquela questão do IOF que não tem, né? Então, é muito interessante também para a utilização. Então, lembra que eu falei que é um dólar digital? Então, você tem a variação do dólar contra o real, certo? Ah, mas será que o dólar vai subir ou vai cair no ano que vem? Não sei, não tem como a gente saber. Mas a gente pegar uma janela desde o começo da criação do real, que foi lá em 1994, até agora, a gente está falando de uma alta do dólar contra o real de quase 500%. Tá? Isso acontece porque o dólar é uma moeda forte, tem uma questão a desvalorização das moedas fiduciárias, que isso é uma realidade. Né? Então, o real ele se desvaloriza todos os anos contra o quê? Contra a inflação. Tá? O dólar também desvaloriza todos os anos, com a inflação dos Estados Unidos. Então, como historicamente a inflação no Brasil é maior do que a inflação nos Estados Unidos, a tendência é que o real se desvalorize mais. Ou seja, por isso, o dólar é uma moeda mais forte. Então, quando a gente fala de investimentos, né, o dólar em si é uma proteção cambial, né, porque muita coisa é cotada em dólar, né, não só para quem viaja, mas para quem consome no Brasil mesmo, as commodities, né, como trigo, petróleo, enfim. O dólar está no nosso dia a dia. Então, primeiro ponto, é uma proteção cambial. Segundo ponto, dá para ganhar também, ter rendimentos em dólar, como eu te mostrei nesse momento, só tendo dinheiro ali, o SDC parado na Coinbase, você ganha 10% ao ano, ok? Então, primeiro ponto, é sim um investimento. Para quem pensa em criptomoedas também, é interessante ter essa USDC, porque é como se fosse uma espécie de caixa. Né? Então, porque pensa comigo, Bitcoin, muito volátil, Ethereum, Solana, etc. Varia muito de preço. Então, é legal você ter uma parte do seu patrimônio de criptomoedas estável, ou seja, numa USDC, numa stablecoin. Porque se flutua muito, você precisa ter dinheiro reservado ali na corretora para comprar, né, seus bitcoins, enfim, suas outras criptomoedas em determinados momentos. Então, é uma estratégia bastante interessante também. Agora, colocando mais perguntas aqui na tela, ó, o Reinaldo perguntou o seguinte: como eu uso o dinheiro? Tem algum cartão de débito em USDC? Essa pergunta é ótima, porque assim, primeira coisa, a gente pensou ali em investimentos, certo? Mas e para a gente utilizar essa USDC no dia a dia? Se esse meu dólar digital está lá na Coinbase, eu não consigo comprar coisas, certo? Porque está lá paradinho na exchange. A maioria dos comércios não aceita criptomoeda, certo? Se eu for aqui na padaria, eu não vou conseguir acessar o meu SDC na Coinbase e pagar pelo pãozinho. Mas como que a gente consegue fazer isso? Através dos cartões de criptomoedas, tá? Inclusive, estou utilizando aqui, né, nessa viagem, eu fiz um outro vídeo que eu vou deixar aqui também, que eu mostro os detalhes, tá? Também vieram muitas perguntas, né, nesse vídeo, e aí eu vou responder alguma delas agora. Sim, um cartão de cripto. O que eu estou utilizando, que eu mais gostei aqui nessa viagem, é um que se chama Cast, ok? Inclusive no vídeo que eu deixei aqui em cima, tem o passo a passo para você solicitar o seu cartão também. Vamos lá. Algumas perguntas que vieram nesse ponto. Eu posso transferir para esse cartão somente Bitcoin ou tem que ser o SDC ou o SDT? Tem que ser só a stablecoin, tá? Então você entra aqui no Brasil, abre uma conta na Coinbase, aí você transfere dinheiro em reais para a Coinbase, ou seja, faz um Pix para a Coinbase, pega esse dinheiro em reais que está na Coinbase e compra o SDC. A partir desse momento você tem o dólar digital. Aí o que você faz? Você envia esse dólar digital para a Cast, que é esse cartão, né? E aí você consegue comprar qualquer coisa em qualquer lugar. Por quê? É um cartão com a bandeira Visa, tá bom? Então você abasteceu esse cartão, né, como se fosse um cartão pré-pago, digamos assim, onde você abastece dinheiro lá e você pode gastar, ok? Então é um jeito muito prático de você usar as suas stablecoins. Ó, mais uma pergunta aqui, ó. O Nelson perguntou o seguinte: é um cartão de crédito ou débito? Nesse caso, a gente costuma passar nas maquininhas como se fosse um cartão de crédito. Mas como eu falei, você precisa abastecê-lo, tá? Pode usar no Canadá? Se sim, existe alguma taxa de conversão? Vamos lá. Eu testei em vários países, tá? Acho que funciona em todos. Eu usei na Argentina, usei na Inglaterra, usei na França, enfim, vários locais e funcionou tranquilamente. Por quê? É totalmente sem fronteiras, né? Quando a gente fala das criptomoedas, do SDC, da blockchain,
Isso daí funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar do mundo. Tem alguma taxa? Olha, quando você coloca o seu dinheiro, você transfere seus reais para a Coinbase, em Pix, isso não tem taxa. Quando você compra, né, o SDC lá dentro da Coinbase, se você comprar mais que R$ 50, não tem taxa também, tá? Então, assim, a maior parte do processo não tem taxa nenhuma. Aí, beleza, fui lá no restaurante passar o meu cartão da Cast, né, que eu passo aqui com o meu celular mesmo, só encosto ali na maquininha. Aí tem alguma taxa? Tem taxa, nesse momento tem alguma taxa sim, que pode ser a conversão para o dólar, né, por exemplo, no caso do nosso amigo dólar canadense, porque você tem dólar americano, pode ser que tenha uma taxa na transformação ali para o dólar canadense da região, tá? E também tem a taxa da maquininha que você faz o pagamento. Eu fiz as contas, inclusive eu vou até mostrar aqui para vocês, porque uma das perguntas que chegaram foi justamente essa, ó. O Frederico colocou, a Coinbase cobra 1% na compra do SDC. Não cobra, tá, Frederico? Principalmente se você pagar comprar mais que R$ 50, tá? Fica essa dica. E se no pagamento das compras com o cartão ainda incide 2 a 4% de taxa, não existe vantagem. Não, eu não deixei tão claro no outro vídeo que eu fiz, porque essa diferença de 2 a 4% seria da cotação comercial do dólar naquele dia. Mas eu preparei uma planilha agora que vai ficar bem fácil de entender. Olha só, caso real, tá, pessoal? Eu fiz algumas compras, vou comparar uma compra no cartão cripto e uma compra no cartão de crédito. Por exemplo, ó, eu fiz uma compra lá na Inglaterra, então está em libras, no valor de 24,37. Quanto eu paguei em dólar? 33,31. A cotação do real, aquele dia, do dólar para o real, era 5,45 e aqui fica só de ilustração, tá? Porque realmente o que importa é a cotação da libra para o dólar, que nesse caso estava 1,34. E aí qual que é a conclusão utilizando o cartão cripto? Quanto eu teria pago só pela cotação comercial do dólar? R$ 32,66 nessa compra. Mas eu paguei mesmo R$ 33,31, porque é impossível conseguir comprar alguma coisa só pelo dólar comercial, tá? Mas essa aqui, essa taxinha que ficou de 2%, em comparação ao dólar comercial, é a mais barata possível, porque eu utilizei um cartão de crédito também para fazer uma outra compra em outro país, no caso foi na Argentina, e esse percentual foi 11,68%. Por quê? Cartão de crédito tem outro spread, tem outra cotação ali, tem o IOF, tem imposto que se paga. Então é muito mais caro utilizar um cartão de crédito numa viagem. Um cartão cripto é muito interessante. E mais uma pergunta aqui na tela. Oi, Ricardo, legal, seu vídeo bem didático. Aí a questão é o seguinte: se essa pessoa utilizar um cartão da Nomad, né? Aqui está escrito errado, mas o cartão da Nomad são aqueles cartões de bancos internacionais, por exemplo, Nomad, Wise ou mesmo a Avenue, que são bons cartões, mas nesse caso eles não aceitam stablecoin, tá? Aí ele é só o dólar tradicional e numa viagem esse cartão de cripto ele costuma ter esse benefício um pouco maior do que esses cartões internacionais. Então assim, o pior é o cartão de crédito, mas depois tem esses cartões internacionais e o melhor, o cartão cripto, tá? Eu mesmo trouxe aqui para essa viagem os 3 tipos de cartões, porque às vezes é até bom para uma emergência, né? Eu passei, por exemplo, um dia no pedágio e o cartão de cripto não passou no pedágio, mas eu tinha tanto o cartão de crédito quanto o cartão de débito internacional e aí passou, né? Para colocar gasolina, essas coisas, pode ser útil você ter algum outro meio de pagamento. Uma outra pergunta que surgiu bastante aqui, ó, se esse cartão digital, esse cartão que é de uma empresa que se chama Cast, que é sediada em Porto Rico, se tem anuidade. Então, galera, no primeiro ano não tem anuidade nenhuma, tá? Eu estou utilizando o cartão virtual, não tem que pagar nada. Parece que no segundo ano há uma taxa de anuidade de acho que de US$ 20, tá? Mas pelos benefícios que tem, eu acho que vale muito a pena, tá? Inclusive, vou deixar o link do cartão da Cast também na descrição. Mais uma pergunta aqui então. Ao depositar o SDC na conta, então a conversão do dólar para moeda local é direto na hora do pagamento, certo? Certo. Inclusive, se você passar em alguma maquininha ali que te der a opção, você quer pagar com dólar ou com libras, coloca dólar. Quero pagar com dólar ou com pesos argentinos, coloca o dólar, tá? Mesmo no Brasil, se você for lá no Brasil comprar alguma coisa, você quer pagar com dólar ou com reais, coloca dólar porque aí você vai pagar um pouquinho menos de taxa também. Então, galera, eu vou deixar aqui na tela aparecendo os outros 2 vídeos que eu fiz sobre esse assunto, mas é bem interessante, porque
quando você compra o SDC na Coinbase, você ganha tanto bônus quanto esse rendimento, essa recompensa de 10% ao ano. E se você utiliza o cartão Cast para fazer suas compras, você também tem várias vantagens, tá bom? Um abraço e até mais.